3:2. Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos, e na ira lembra-te da misericórdia. Apenas a parte C aqui, queridos. Aviva, ó Senhor. Vai dizer assim, ó. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Queridos, feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Deus Santo, a ti o louvor, a glória, o domínio, o poder, a magnitude, a magnificência, a soberania, o senhorio, o poderio, Senhor. A Ti nós elevamos a nossa voz mais uma vez em oração, reconhecendo nossa insignificância mediante a Tua soberania, necessitando de uma graça tremenda nessa noite, Deus, que Tu venha assim falar conosco, pela fidelidade que Tu tem com a Tua palavra, Senhor da glória, para a edificação do Teu povo, para que aquele que esteja desanimado, que seja alegrado nessa noite, aquele que esteja caído, que seja levantado, aquele que esteja perdido, que seja salvo nessa noite, e que nenhuma carne venha se vangloriar nessa noite, mas que toda glória, que todo louvor, que toda honra, que toda exaltação seja dado tão somente àquele que está sentado sobre o trono, sobre aquele que é 3 vezes santos. Em nome de Jesus nós te oramos, amém. Queridos, nós vemos um texto que se encontra em uma época com características difíceis em que o povo de Deus se encontrava. Livro do profeta Abacuque, na classe dos profetas menores, conhecido como profetas menores, não que eles fossem menos importantes que os outros profetas, mas pela extensão das obras deles, são conhecidos e classificados como profetas menores. E nós vemos o 8º desse profeta, chamado profeta Abacuque. Não se sabe muito sobre esse profeta, mas segundo algumas fontes históricas, nós sabemos que ele viveu em uma época muito difícil. Foi um profeta que passou grande dificuldade, e nós já sabemos que outros profetas que já tinham vindo e que eram contemporâneos, como Sofonias e Jeremias de Abacuque, eram profetas que sofriam, porque profetizavam com o povo. E o povo de Deus se encontrava em uma situação muito difícil. O povo de Deus se encontrava em uma mordidão espiritual. Coisas que foram consequências de decisões tomadas erradas. Uma das coisas que levou o povo de Deus a entrar nessa mordidão espiritual foi que o povo tinha se afastado de buscar a Deus. Por conta de quê? Que tinha se esquecido de tudo que Deus tinha feito no passado. Porque quando nós voltamos para Êxodo, nós vemos o povo de Deus em uma situação muito difícil. A Bíblia vai dizer que quando José entra no Egito, ele conserva a semente dos hebreus, mas diz que surge um rei, Faraó, que não conhecia José. E ele começa a ver o povo se multiplicando, e ele diz, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse povo aí para ser escravo, porque senão eles vão se multiplicar, vão se juntar com as nações circunvizinhas, e vão guerrear contra nós, vamos destruir. E a Bíblia vai dizer que o povo de Deus foi escravizado, e dia após dia era colocado um jugo maior do povo de Deus. Ou seja, se imagina aí, no lugar dos hebreus naquela época. Se imagina aí, quem era o Egito na época. O Egito era a maior potência da época, com o maior rei da época, com o maior exército da época, conquistava todas as nações vizinhas. E quem eram os hebreus? Povo escravo, povo que não era de guerra, um povo frágil, sendo escravizado dia após dia. Mas a Bíblia vai dizer que o gemido daquele povo chegou a Deus. E a Bíblia vai dizer que o próprio Deus disse que ia descer, e Deus livra aquele povo com seu braço forte do Egito. Mas a Bíblia vai dizer que quando aquele povo chega naquela terra prometida, ele esquece de tudo que Deus tinha feito. E o que é que eles fazem? Se afastam de Deus, se afastam de buscar a Deus. A Bíblia vai dizer que aquele povo começa a adorar outros deuses, começa a fazer as mesmas práticas dos povos pagãos, ou seja, aquele povo começa a entrar em uma mordidão espiritual. E por conta disso vinha várias consequências. Uma das consequências é que Israel vivia um tempo de declínio espiritual e moral. Por conta de quê? Porque imperava a violência,
A iniquidade, a injustiça era medonha. O certo virou errado, o errado virou certo. Falsos profetas se levantavam na nação e profetizavam bênção no meio do povo, mesmo o povo estando errado. Ou seja, o povo de Deus entrou em uma mordidão espiritual. Queridos, e trazendo nós para os nossos dias atuais e aplicando, nós vivemos da mesma forma. O povo de Deus, sempre nós estávamos falando até dos reformadores, dia após dia surge uma pessoa falando da reforma, mas muitas vezes tem se esquecido da palavra de Deus, tem se esquecido dos princípios básicos do santo evangelho, onde tem adorado a ídolos dentro da igreja evangélica, onde tem prostituído a palavra santa de Deus, onde dia após dia tem surgido falsos evangelhos, e nós vemos a igreja que se diz de Cristo com a mordidão espiritual. Ou seja, queridos, trazendo até para nós aqui nessa noite, eu não sei se tem alguém aqui com mordidão espiritual, mas Deus sabe disso. E querido, eu quero te dizer uma coisa, que Deus, Ele não deu o seu Espírito a você. Deus, Ele não revelou a palavra santa e genuína a você. Deus, Ele não te resgatou lá do lamaçal do pecado, te colocou um novo canto na tua boca, te fez uma nova criatura para você viver em mordidão espiritual. Deus te tirou lá talvez das garras dos falsos profetas, hoje te fez uma nova criatura para tu ser cheio uma mulher ou um homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Mas talvez este seja um tema que tem sido muito desgastado na nossa era atual. Avivamento. Porque, meu irmão, não falta por aí congresso, tema, congresso, qualquer tipo de evento com esse tema, avivamento. Mas quando nós vamos ver, não tem nada de avivamento. Porque o avivamento, ele é dotado de princípios. E o avivamento também, ele é dotado de resultados, para que seja um verdadeiro avivamento. E somente a palavra de Deus, ela pode nos dizer se verdadeiramente a igreja tal ou o crente tal está realmente acontecendo o avivamento. Porque, querido, um dos princípios básicos do avivamento é a oração. Como assim oração? Vida de oração, comunhão com Deus. Porque a oração também a gente tem visto isso aí, muitas vezes tem sido característica de avivamento, não. Tem sido característica de só movimento e fogo estranho. Mas oração como o quê? Como comunhão com Deus. Porque a palavra vai dizer lá em 2 Crônicas 7,14. Vai dizer assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei o dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui Deus estava falando através de Salomão o quê? Uma promessa para eles. Ou seja, se o povo ele se afastar de mim, tudo vai acontecer errado. A terra vai ficar estéril. Ou seja, todas as coisas vão dar errado. As nações circunvizinhas vão invadir, vão fazer vocês de escravo. Mas se naquele dia, o meu povo, está dizendo o povo de Deus, se humilhar. O que é que se humilhar? Se arrepender de seus pecados. Se o povo se apresentar mediante a mim, arrependido de seus pecados, se humilhando, clamando, implorando, eu os ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou restaurar o povo de Deus. Se eles se arrependerem dos seus pecados, se eles clamarem a mim com arrependimento, aí verdadeiramente eu vou restaurar. Ou seja, o povo de Deus será avivado. Jeremias 33:3 vai dizer, na época que o povo estava preso lá em Babilônia, Deus usa o profeta e diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Ou seja, se o povo verdadeiramente clamasse a Ele, verdadeiramente Deus ia derramar de um avivamento, ia mostrar coisas àquele povo que eles nem imaginavam que sabiam. Porque, querido, foi dessa maneira que Deus sempre levantou homens de Deus, homens simples, homens humildes, limitados, homens que olhavam para si mesmos e achavam incapazes, mas homens que clamaram a Deus em oração. A Bíblia vai dizer que Jesus vem para a terra, realiza sua obra aqui, morre, ao terceiro dia ressuscita, passa cerca de 40 dias com os discípulos, e no passar 40 dias ele vai ser elevado aos céus.
E ele manda aqueles irmãos permanecer em Jerusalém até que fosse revestido de poder. E diz que cerca de 500 testemunhas oculares viram Jesus. E Jesus é levado ao céu. Mas a Bíblia vai dizer que tiveram 500 testemunhas oculares ouviram o que Jesus disse. Mas somente 120 perseveraram. Meu irmão, 120 entenderam a instrução de Jesus. 120 sabiam o que tinha que fazer. Ah, meu irmão, a Bíblia vai dizer que esses 120 clamaram a Deus em oração, reunidos no cenáculo. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre eles. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que um homem Pedro, analfabeto, a qual não sabia ler nem escrever, a Bíblia vai dizer que ele se levanta, prega seu primeiro sermão, e cerca de 3.000 almas se rendem a Jesus, porque 120 irmãos corajosos tiveram coragem de clamar pelo avivamento. Meu irmão, Deus pode trazer o avivamento para essa igreja. Deus pode te usar, meu irmão. A Bíblia não, o contexto histórico vai dizer que na Inglaterra, uma situação muito difícil, onde pastores não honravam mais a Deus, não tinha mais temor, pregavam nos púlpitos e iam para o bar beber, jogatina, vícios, prostituição. Mas diz que teve um grupo de jovens que teve uma ideia de fazer isso, esse princípio de clamar a Deus em oração. Diz que esses jovens se reuniam continuamente em oração. Diz que entre eles estava George Whitefield, Charles Wesley, e entre eles um dos que reconhecemos como vulto, John Wesley. A história vai dizer, meu irmão, que numa data como essa, 31 de dezembro, à meia-noite, depois de uma ceia, a Bíblia vai dizer que aqueles irmãos fizeram, aqueles jovens começaram a clamar a Deus em oração. Meu irmão, a história vai dizer que o Espírito Santo foi derramado no meio daquela reunião de oração. Aqueles jovens foram cheios do Espírito Santo. E quando saíram, começaram a pregar. Diz que multidões reuniam para pregar, para escutar eles pregarem nas praças, porque nas igrejas não aceitavam. Diz que muitas conversões houve através daqueles jovens, porque eles decidiram buscar a Deus em oração. Pessoas simples, novas, jovens. Diz que País de Gales, 1904, situação também precária, muito parecida. Diz que o futebol reinava lá, assim como tem reinado no Brasil. A idolatria pelo esporte era tremenda. Os templos vazios. A violência grande. Os hospitais lotados. Mas diz que um pastor ancião decidiu voltar para esse princípio da oração, aclamar a Deus pelo avivamento. E diz que todo dia dentro do templo ele clamava e dizia: Deus, só pedia uma coisa, me enche do Espírito, me enche do Espírito, me dá alma, Senhor. Muda a situação do País de Gales. E diz que um jovem de 14 anos ia passando, olhou pela brecha da janela e viu aquele pastor. Bateu, entrou e disse: pastor, eu não vou deixar o senhor aí sozinho. E diz que aquele jovem de 14 anos, aquele pastor não tinha um diácono, não tinha um obreiro, nada, só aquele jovem clamando: Senhor, nos enche do Espírito, nos dá alma. Diz que o decorrer do tempo exclamando, diz que aquele jovem teve uma ideia: pastor, eu não sei se é de Deus, mas eu tive uma ideia de voltar para a minha cidade, deixar aqui o seminário nessa cidade grande e voltar para a minha e começar a reunião de oração. Será que é de Deus ou é do diabo? E diz que o pastor diz: ah, meu irmão, se é para orar não é do diabo não, que o diabo não vai fazer ninguém orar. Diz que aquele jovem vai lá, diz que ele faz a reunião de oração. A primeira reunião, reuniu alguns grupos de irmãos. Na segunda reunião, lotou a igreja. Na terceira, e cada vez aumentando, meu irmão. Diz que vem um avivamento tão grande no País de Gales, diz que em 8 meses, quase cerca de 100.000 pessoas foram arrebatadas do fogo do inferno, por conta que um jovem decidiu a voltar para esse princípio da oração. Ou seja, meu irmão, o princípio, a oração, clamarmos a Deus, termos fome de Deus. Ou seja, nós talvez nos alimentamos hoje. É impossível que nós estivéssemos aqui à noite sem nos alimentarmos. Ou seja, do pão que satisfaz o que é a nossa carne.
e nos dá o quê? O vigor para virmos para a igreja. Assim as coisas espirituais. Por isso que o salmista vai dizer lá no Salmo 63, verso 1: ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente te busco, a minha alma tem sede de Ti, e a minha carne te deseja muito como a terra seca. O salmista nesse período ele estava no deserto, sol castigante, uma sede medonha, e ele vê aquela terra seca, e ele vai dizer: Senhor, assim como essa terra seca deseja água, assim como a minha garganta está seca desejando água, a minha alma ela tem sede de Ti, a minha alma ela anseia pela Tua presença, eu anseio estar a Ti, Te buscando em oração. Meu irmão, que nós venhamos dia após dia termos sede de Deus, buscarmos a presença de Deus, nos alimentarmos uma comunhão mais íntima e mais profunda com Deus, para que Deus venha nos avivar, para que Deus venha nos usar, para que Deus venha nos levantar como serva e servo do Deus Altíssimo. Mas segunda coisa que o avivamento causa, primeiro, o avivamento precisa de princípio. Mas segundo, tem o resultado do avivamento. Como eu já disse, esse tema é tão gasto de um jeito, porque nós vemos aí pessoas dizendo, igreja tal é avivada. É mesmo, quando você chega lá, é um rebuliço para cá, é para lá e para cá, mas nós não vemos avivamento com base nas escrituras. Quando você vai ver, é só coisa, fogo de palha, bolo fofo, com muito fermento. Ou seja, não há o resultado bíblico. E para um avivamento ser avivamento vindo de Deus, ele tem que ser o quê? Bíblico. Nós vemos lá em Ezequiel, capítulo 37. Deus ali, ele usa o povo de Deus e dá muito bem uma ilustração do que é um avivamento. Porque a palavra avivar é o quê? Dar vida. Reavivar, voltar a dar vida. O avivamento é fazer o quê? Dar vida àquilo que já morreu. Ou aquilo que nunca teve vida. A Bíblia Sagrada vai dizer lá em Ezequiel 37, que Deus ele chega para o profeta e mostra a ele uma situação muito inusitada e muito precária. Mostra a ele um vale cheio de ossos secos. E Deus faz uma pergunta muito mais inusitada ainda. E pergunta ao profeta: filho do homem, pode esses ossos reviver? E a Bíblia Sagrada vai dizer que o profeta ele surpreende também. Ele vai dizer: Senhor, Tu sabes. Ou seja, o profeta diz: Senhor, se Tu quiser, todas as coisas são possíveis a Ti. Se Tu quiser, Tu pode reavivar. Por mais que esses ossos sejam secos. Diz que o profeta andou, estavam sequíssimos. Não estava só seco, estava sequíssimo. E Deus disse para o profeta: então profetiza sobre esses ossos secos. Profetiza sobre ele e pede que venha, que cada osso se une, que venha tendões, que venha a carne e por fim venha a pele. Mas depois tem a segunda etapa. Tu clama pelo Espírito de vida, para que venha entrar nele tem vida. E o profeta fez segundo a ordenança de Deus. Ele olha para os ossos secos e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Diz que houve um rebuliço, e cada osso se juntou em cada osso, e veio tendões, e carne, e pele. Só que Deus relembra o profeta e diz: profetiza pelo Espírito de vida. Sabe por quê? Porque naquele momento eram só corpos, mas não tinha Espírito de vida. Eram só corpos, mas o que dá vida mesmo à igreja é o Espírito Santo. Porque nós vemos por aí muitos com aparência exterior, mas ainda falta o Espírito. Mas a Bíblia vai dizer que o profeta olha para aqueles ossos secos: receba o Espírito do Senhor. A Bíblia vai dizer que o Espírito vem e entra naqueles corpos. E diz que se levantou um grande exército. Ou seja, o povo de Deus voltou a ser o exército de Deus. Voltou a ter a identidade do povo de Deus. Aquele povo agora estava pronto para guerrear. Ou seja, esse é um resultado do avivamento vindo de Deus. O povo se levanta prontificado a fazer a obra de Deus, como povo separado de Deus, como exército de Deus, batalhando contra as hostes dos inimigos. Mas um dos resultados do avivamento, primeiro, é que acontece uma mudança no comportamento dos crentes. Primeiro, os crentes abandonam o pecado.
assim, irmão, abandona o pecado? Abandona o pecado. O pecado para ele, não que ele vá abandonar de maneira 100%, pela questão da fragilidade do ser humano. Mas o pecado para ele não é algo habitual. Ou seja, quando nós vivíamos no mundo cegos, o pecado para nós era algo habitual e para nós muitas vezes prazeroso. Ou seja, uma comparação, o homem ele tinha sua esposa, mas ele achava vantajoso e gostava de espabular, dizendo que tinha mais 2 mulheres por fora. Ou seja, o pecado era um hábito comum. E quando nós conhecemos o Evangelho, o pecado não é um hábito comum. Por mais que o homem venha errar, mas uma coisinha minúscula para ele é uma defraudação da lei de Deus. Para ele é um pecado horrendo. Por quê? Porque ele é um crente espiritual, um crente avivado, onde ele não consegue pecar constantemente, onde por mais que ele cometa um deslize mínimos aos olhos humanos, mas para ele, aos olhos de Deus, aquilo é algo muito grande. Os crentes se tornam espirituais, começam a entender as coisas espirituais. O linguajar, a conversa, não é o linguajar carnal, não há palavrão, não há falar da vida dos outros, porque eles se tornam espirituais. Nos cultos, a oração, o louvor, a pregação, tudo é centrado para a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que se é feito é para a glória de Deus. Tudo que se é feito para honrar a Deus. Quando se faz alguma coisa, se aperfeiçoa alguma coisa na presença de Deus, a glória ele não tributa para si, ele tributa para Deus. E nós vivemos em um contexto em que os grandes avivamentos têm feito o quê? Tem sido o quê? Egocêntrico. Ou seja, o antropocentrismo. Os avivamentos são mais do que o quê? Para manifestar o ministério de grandes avivalistas, se denomina avivalistas. Onde muitos homens são venerados, elogiados, exaltados pelo homem. E nós vemos a idolatria evangélica. Onde eles vivem totalmente isolados do povo, como popstars. Quando eles entram escoltados com segurança. Se puder fazer um negocinho para ele subir aqui pelo chão, é melhor, para as pessoas verem só na hora da pregação, termina a pregação, pega o jatinho e vai-se embora. Ou seja, a idolatria evangélica. Ou seja, isso não é avivamento, porque a glória só é dada. Eu, uma certa feita, fui para uma cruzada. Cheguei lá, tudo aprontado, no caminhão, e o púlpito lá era no caminhão. E quando eu cheguei de longe, eu disse para minha esposa: minha filha, que cara tão grande é aquela na frente aqui do púlpito? Eu disse: não sei não. Quando eu fui me encostando, tinha lá um rosto, um banner de uma mulher, e tinha assim: cantora fulana de tal, de Fortaleza, e embaixo ainda tinha contatos. Eu pensei: meu irmão, aqui eles vieram o quê? Divulgar o evangelho do reino? Ou divulgar esse meio gospel contemporâneo? No final de tudo, ninguém se converteu. Por quê? Porque estava lá somente para adorar o ego, o homem. 32, que vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da ciência como da sabedoria de Deus. Tão insondáveis são teus caminhos, tão inescrutáveis são teus juízos. Quem pôde compreender a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu a ele para que ele possa lhe retribuir? Porque dele, para ele e por ele é toda a glória eternamente, amém. Toda a glória tem que ser tributada a Cristo. Todo louvor, adoração e honra tem que ser dado a Jesus. Meu irmão, se eu estou pregando bem aqui, glória a Deus por isso. Porque de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer para os irmãos. Ah, meu irmão, talvez o Espírito Santo se entristece com uma situação dessa. Ou seja, a igreja avivada, ela vive o primeiro amor. Ela vive sempre lembrando do primeiro amor. Nós vemos o exemplo da igreja de Éfeso. Se eu mal me engano, lá em Atos capítulo 19... Paulo chega naquela cidade, uma cidade idólatra, muito difícil. Mas vem um avivamento tremendo naquela cidade, onde os líderes de feitiçaria é feito no mó e é queimado. Mas com muitos anos depois, lá em Apocalipse, Jesus vai repreender a igreja de Éfeso. E vai dizer: olha, até que tem algumas coisas que está bem,
tu tem resistido a algumas coisas, mas eu tenho achado algo em falha diante de ti, é que tu deixaste o teu primeiro amor. Tu esqueceu de tudo que era feito no começo, tu esqueceu daquele avivamento do começo. Ou seja, irmão, o que é deixar o primeiro amor? É onde muitos amam mais a bênção do que o abençoador. A gente vê aí pessoas pulando de igreja em igreja, de galho em galho. Ele chega na igreja e ele faz um teste. Ele faz um contrato para ver se é bom. Se lá tiver bênção, maravilhoso, acertei na loteria. Mas se lá tiver só abençoador, não, eu quero é a bênção. Aqui só tem um abençoador. Eu quero é o kit completo. Ou seja, fico pulando de galho em galho. Ou seja, muitos só se lembram de Deus como remédio para dor de cabeça. Só se lembra no momento da dificuldade. Ou seja, amam mais a bênção do que o abençoador. Aí nós vemos o surgimento de quê? Da teologia da prosperidade. Onde Deus tem que fazer o camarada se diz crente rico. Porque se não fizer, tem alguma coisa errada contigo. Ou seja, aí isso tem criado uma falsa ótica do evangelho dos cristãos. E meu irmão, eu vou dizer uma coisa. Tudo bem, se Deus nos abençoar, glória a Deus por isso. Mas se não, meu irmão, nós vamos servir a Ele do mesmo jeito. Porque o mais Ele nos abençoou naquela cruz. A Bíblia vai dizer que o castigo que nos trazia a paz, Ele tomou sobre si. Aquele castigo que era merecedor era eu e você, mas Ele arrogou sobre si. Ele trouxe sobre si. Romanos 5:1 vai dizer que justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Ou seja, a maior bênção que nós temos é hoje sermos herdeiros do reino de Deus, onde a Bíblia vai dizer que naquele dia Deus limpará de nossos olhos todas as lágrimas e não haverá nem tristeza nem dor, porque as demais coisas serão passadas. Ou seja, meu irmão, sempre um crente avivado, um comportamento dele, ele sempre anseia pela volta de Jesus. Diz que a igreja primitiva eram irmãos que ansiavam pela volta de Jesus. Diz que muitos deles vendiam um dos motivos. Um dos motivos deles vender as suas propriedades, sabe por quê? Porque eles entendiam o evangelho e eles sabiam que a qualquer momento Jesus podia voltar e eles não se apegavam com as coisas materiais. Diz que a volta de Jesus para eles, querido, era a maior esperança. A volta de Jesus não era simplesmente um fenômeno que ia acontecer, mas era a principal esperança. Por isso que lá em 2 Tessalonicenses, Paulo vai dizer, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Meu irmão, os irmãos que estão sendo mortos, vocês consolem ele com essas palavras, porque Jesus vai voltar. Se vocês morrerem em Cristo, vão ser ressuscitados. Diz que no ano 64, Nero devastando a igreja, diz que numa certa feita, ele matou tanto crente que faltou madeira para pendurar cristão. Rebolava os cristãos para ser devorado pelos leões. Diz que os leões iam lá e devoravam os crentes. Mas diz que algo inusitado, segundo alguns historiadores, acontecia. Que diz que devorava aqueles crentes, mães, filhos, pais. Mas diz que ficava aquela carnificina. Ficava pedaços maiores que os leões não conseguiam devorar. Pedaços de braço, faces, rostos. Mas diz que quando eles iam lá chutar aquela carnificina, diz que eles achavam a característica que eles ficavam assustados. Eles viam rostos felizes, pessoas com aspecto feliz. Ou seja, meu irmão, aquele pessoal, eles ansiavam pela volta do Filho de Deus. Aquele pessoal sabiam que iam ser ressuscitados ao terceiro dia. Ressuscitado um dia, perdão, queridos. Ou seja, aquele povo sabia que um dia Jesus, Cristo, vinha buscar a sua igreja. Ou seja, eles viviam ansiando pela volta de Jesus. Ou seja, os membros também. Outra coisa que acontece, os membros estão se preocupados em estar bem na presença do Senhor. Uma das coisas, com jejum, com arrependimento, espírito de humildade. Não tem porquê um cristão que é avivado dar um resultado de estar se exaltando. Ele é humilde, ele é simples. Perdoa uns aos outros, porque ele sabe que o perdão é essencial para uma pessoa cheia do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que se você não perdoar, você não pode ofertar, você não pode adorar. Se você não perdoar, você não será perdoado.
Ou seja, nós vemos por aí pessoas que vivem nas igrejas intrigadas uns com os outros. Mas a todo momento profetiza, fala línguas estranhas, faz aquele movimento. Não, nós somos cheios do Espírito Santo, mas intrigados com o irmão. E diz, eu não perdoo de jeito nenhum. Diz que uma certa ilustração, que numa certa igreja, tinha uma igreja que era totalmente assim. Era um irmão querendo ser mais que o outro. Era um irmão intrigado. Era um irmão que só apontando o outro. E a igreja morta espiritualmente. E o pastor se descabelando, sem saber o que fazer. Pregava e nada. Pregava e nada. E diz que o pastor, perto de jubilar, parece que é jubilar, né? Que é o aposento do pastor. Ele anunciou no culto de domingo. E disse, domingo que vem, nós vamos fazer um velório aqui nessa igreja. Quero toda a igreja lotada aqui. Nós vamos ter um defunto aqui, real. E eu quero todos aqui. Vai ser um culto fúnebre. E os irmãos acharam, vixe, estranho. E foram para o culto domingo, sem achar que aquilo era real. E aquele último culto daquele pastor foi inusitado por conta disso. Que quando os irmãos, o primeiro irmãozinho que chega mais cedo, quando entrou, viu um caixãozão aqui na frente. Foi lotando, e aqueles irmãos sem saber, assustados, o que é isso? E diz que começou, hinos fúnebres. Diz que quando foi na hora da palavra, o pastor ainda pregou uma pregação fúnebre. E um irmãozinho assim, meio curioso, mas com medo, disse, pastor, quem é que está dentro desse caixão? E o pastor ainda disse, e o pastor ainda foi um pouquinho ignorante, disse, se você quer saber, você vem aqui e olhe para dentro, bem no rosto dele. Diz que o curioso não se aguentou e veio. Quando ele deu uma olhada, ele saiu chorando. Se sentou na sua cadeira e começou a chorar. E vem o segundo mais curioso atrás e diz, não, eu vou olhar. E quando ele olha, ele sai assustado e se senta de novo chorando. Não conseguia nem avisar para os outros quem era. E com desse jeito vai um por um até a igreja. O último aí foi. E a igreja começa a chorar. E a igreja começa a clamar. E diz que Deus derrama de seu espírito naquela igreja. E vem um avivamento naquela igreja. Sabe quem é que estava morto lá? Não tinha ninguém, nem morto. Só tinha um espelho bem grande. Quando ele chegava, ele olhava para a sua própria. Ou seja, meu irmão, um crente avivado, ele não vai se preocupar com a situação espiritual do outro. Se o fulano de tal, se o obreiro de tal, ele faz a obra, se ele não está. Mas mesmo ele vai se preocupar com a sua situação espiritual. Ele vai se preocupar se aquele tempo de oração ele está fazendo ou não está. Ou seja, um crente cheio do Espírito Santo, ele está preocupado com si próprio. Isso que é a igreja avivada. Ou seja, o crente avivado também, ele exerce fortemente o seu testemunho. Um dos resultados é isso. Exercer fortemente o testemunho. E a gente vê aí que a igreja evangélica atual, ela é conhecida pelo seu mau testemunho e pelos seus escândalos. É até bom que é um sinal que Jesus disse que nos últimos tempos haveria escândalo. Muitos se escandalizariam. Mas a gente vê que dia após dia a gente vê um vídeo, vê uma notícia, a gente se escandaliza. E a gente pensa que já viu tudo, não viu foi nada, quando a gente vê os vídeos e as notícias. Porque a igreja evangélica brasileira é conhecida pelas notícias de escândalos, pelos maus testemunhos. Ou seja, se você for ver no trabalho, se houver a quantidade de gente incrédula que leva suspensão, você vai olhar a mesma quantidade dos crentes. Você vai olhar para o número e a quantidade de gente que está com o nome no SPC e Serasa. Uma certa quantidade é incrédula, outra quantidade se diz crente. Quando você vai ver pessoas que dia após dia é aí se metendo em escândalos na mídia, a mesma quantidade que as celebridades ímpias é a mesma quantidade de pastores e cantores gospel. Por quê? Porque a igreja atual, ela se diz estar sendo avivada, mas ela é conhecida não pelo seu avivamento, mas pelos seus escândalos. Ou seja, se alguém está cheio do Espírito Santo, é conhecido como uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. É muito simples, para quem lê a Bíblia e conhece. Gálatas capítulo 5. Os irmãos aqui conhecem. Amor, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, paz. Ou seja, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo vai dar o fruto de quê? Do Espírito Santo. O fruto do Espírito. Ou seja, dia após dia o Espírito Santo vai esculpindo nele algumas características que é dotada de Jesus.
Aí o camarada diz, rapaz, na igreja eu estou sapateando, profetizando, estou cheio do Espírito Santo, mas quando eu saio da igreja, o meu braço não é não. Meu irmão, uma banda minha é cheia do Espírito Santo, mas a outra banda não é não. Se tu se meter com essa banda que é espiritual, mas com a outra vai se ferrar. Ou seja, meu irmão, o que é isso? Ou seja, quem é cheio do Espírito Santo é o quê? Ele é dotado da característica de quê? Ele é sal. Jesus vai dizer, vós sois o sal da terra. O sal é dotado de característica de quê? De salgar, satisfazer, conservar. Ou seja, o crente que é cheio do Espírito Santo, ele conserva, ele influencia mais do que os outros. Ou seja, no seu trabalho, ele dá o bom testemunho na empresa. Ele se esforça para ser o bom funcionário. Por mais que ele seja caluniado, ele continua firmado na rocha, confiando em Deus. Ele procura honrar mais a Jesus do que aos homens. Isso que é um homem cheio do Espírito Santo. Ele é íntegro. Quando não tem ninguém vendo, ele continua sem fazer algo errado. Por quê? Porque ele é cheio do Espírito Santo. Igual a história de um irmão. Diz que um irmãozinho entra numa empresa. Diz que aquele irmão ele consegue, entra faxinando. Serviços gerais. Diz que ele consegue subir para os serviços gerais. Para o RH da empresa. Perdão. Dos serviços gerais ele sobe para o RH. Mas diz que o gerente geral naquela época teve uma ideia de fazer desvio de dinheiro. E ele começou para chegar para todos do RH para subornar ele. Chegar de um por um e diz, vamos cooperar com a gente nessa quadrilha aqui para desviar dinheiro e depois nós damos a você uma certa quantia. E chegou para o irmãozinho. Irmãozinho, é o seguinte, nós estamos num esquema aí, só entre nós, vamos desviar esse tanto X de dinheiro. E só para tu colocar aqui debaixo do tapete, tu vai ganhar essa quantia e tal. Dá para tu comprar a tua casa, comprar um carro, maravilha. O irmãozinho disse, não posso fazer isso, porque eu temo a Deus. Se aquele homem disse, pois eu como gerente eu vou te dar duas opções se tu não quiser participar desse esquema. Ou é rua, ou tu volta para os serviços gerais. E aquele irmãozinho, com medo do desemprego, ele disse, o jeito é eu voltar para os serviços gerais. Porque eu tenho filhos para alimentar e não posso estar desempregado. Disse, tudo bem. Desce para os serviços gerais. Diz que com o decorrer de tempo, o dono da empresa, o empresário, ele descobre aquele lance. Demite todos por justa causa. E ele chama o irmãozinho. E sabe como foi que ele descobriu? O empresário? Através das câmeras. E através da imagem das câmeras, ele viu lá a imagem do irmãozinho sonegando a não participar daquele lance. E o empresário chama aquele irmãozinho e diz, irmãozinho, tu agora vai ser o gerente geral agora da minha empresa. Por conta de quê? Temor a Deus. Isso que é um crente cheio do Espírito Santo. Não que isso aqui, querido, seja teologia da prosperidade. Mas isso aqui é onde, quando nós temos integridade mediante a Deus, Deus, se Ele quiser, Ele é capaz de nos honrar. Ou seja, sermos pessoas íntegras. Porque é assim que as pessoas vão reconhecer que nós somos cheios do Espírito Santo. Ou seja, os crentes testemunham. Por quê? Porque a igreja tem muito sentido aí, como crente do Espírito Santo é quem? Quem rodopia, fala línguas estranhas, profetiza. Meu irmão, isso é os dons espirituais, tudo bem. Mas para se conhecer, pode fazer o que a Bíblia diz. Falar línguas estranhas de conformidade com o que a Bíblia diz. Profetizar de conformidade com o que a Bíblia diz. Mas, meu irmão, quando sair daqui, dá o fruto do Espírito. Dá testemunho de crente. A Bíblia vai dizer que o que recebereis o Espírito Santo e semeis o que? Testemunhas. Ou seja, quando um crente ele recebe o Espírito Santo, ele é o que? Uma testemunha de Jesus. Ela prega o Evangelho o quê? Com seu bom testemunho. Isso que é um dos resultados do avivamento. E outra coisa, é que se levanta as dificuldades, se levanta as tribulações, se levanta a perseguição, a calúnia, mas o crente, que ele é avivado, ele continua firme, firmado na rocha. A Bíblia vai dizer que quando aqueles irmãos são cheios do Espírito Santo, o negócio ficou sério, irmão. Foram perseguidos ferozmente pelo Sinédrio.
A Bíblia vai dizer que Pedro e João levaram logo umas lapadas, foi preso mediante o sinédrio, mas sem achar acusação nenhuma contra ele, disseram: ó, vocês vão ser libertos, mas vocês parem de pregar a Jesus, porque senão vocês vão levar mais outros açoites. Meu irmão, a Bíblia vai dizer que aqueles irmãos não se acuam mediante essas ameaças, mas a Bíblia vai dizer que aqueles irmãos saem se regozijando, se alegrando por padecer, por amor do nome de Jesus. Porque a Bíblia vai dizer, Jesus mesmo disse para eles que bem-aventurado seria ele quando todos os homens os perseguirem, porque grande seria o galardão dele no céu. Meu irmão, por mais que você seja perseguido por amor do santo e genuíno evangelho, nós vamos se alegrar, porque nós sabemos que verdadeiramente nós estamos fazendo a vontade de Jesus. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tanto bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a Bíblia vai dizer que se nós tivermos em Jesus, nós somos mais que vencedores. Por conta de quê? De nós não, pelo sacrifício dele feito naquela cruz. Nós somos mais do que vencedores. E nada pode impedir aqueles homens de fazer a vontade de Deus, nem a morte. Nada pode impedir. A Bíblia vai dizer que aqueles homens mudaram, mexeram o mundo naquela época. Homens como simples, analfabetos e normais, mas homens que tiveram o que? O princípio do avivamento. O Espírito Santo fez o que neles? O resultado do avivamento. Mas terceiro ponto, querido, para nós encerrar, é que o avivamento é uma promessa de Deus para a igreja de hoje. Ou seja, atualmente nós podemos sim ser avivados. Não que seja grandes grupos e comunidades de avivamento, porque nós sabemos que o que é caracterizado nos últimos dias é a grande apostasia. Mas pessoas individualmente, Deus vai levantar nesses últimos dias para ser pessoas avivadas, para ser pessoas cheias do Espírito Santo, para pessoas para pregar a verdade a qualquer custo. Por quê? Porque o avivamento é uma promessa de Deus para a igreja nos dias de hoje. Nós podemos ver que o profeta Abacuque, ele vai dizer o quê? Senhor, notifica no meio dos homens. Ou seja, ele pediu que aquele avivamento se estendesse em outras gerações e pudesse chegar a nós hoje. Lá em Isaías 44:3 vai falar algo muito interessante sobre o derramado do Espírito Santo. Vai dizer assim, ó: porque derramarei água sobre o sedento e corrente sobre terra seca, e derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Ou seja, aqui o profeta Isaías, ele vai usar a simbologia do Espírito Santo como o quê? Como água. Nós vemos que o Espírito Santo ele é representado muitas vezes como óleo, pela pomba, pelo vento, mas aqui vai ser representado o quê? Pela água. Por quê, queridos? Porque a água, o Espírito Santo nesse texto é representado como água. E uma coisa é certa, que a água, ela é importante para quê? Para fazer várias coisas. É impossível você passar muitos dias sem beber água. Sem comer é possível. Nos primeiros dias você sente dor, mas depois some. Alguns chegam a 40 dias, mas sem a água não. Ou seja, a água ela é essencial para dar vida. Ou seja, no mundo agrícola, nós sabemos a importância da água. Só tem vida se tiver água. Nós vemos lá no interior, lá onde eu e o pastor Jardel nascemos, que eu sou de lá também, aonde a necessidade que aquele povo tem de água. Seco. Não se gera o fruto da terra. Eles podem ter o quê? A melhor tecnologia agropecuária. Eles podem ter a melhor adubação. Eles podem ter a melhor semente. Mas eles não têm a água por enquanto. Se Deus quiser vai ter chuva. Ou seja, meu irmão, nós aplicando isso para a igreja, nós entendemos que o essencial para a igreja é o Espírito Santo. A igreja ela pode ter o melhor pastor pregando a verdade. A igreja ela pode ter os melhores obreiros. A igreja ela pode ter os melhores cantores. A igreja ela pode ter as melhores tecnologias. A igreja ela pode ter a melhor questão econômica. Mas se ela não tem o Espírito Santo, aquilo não é nada. O Espírito Santo ele é essencial para a igreja ser avivada, para os crentes fazer a obra de Deus, para os crentes pregar o Evangelho. Ou seja, meu irmão, o Espírito Santo é essencial. Davi ele entendeu isso. A Bíblia vai dizer que quando Davi peca e ele se arrepende do seu pecado, o temor dele não foi
de perder a sua fama de rei. O temor dele não foi de entregar o reino. O temor dele não foi de uns ficarem falando por ali, por aqui, porque ele pecou. Mas ele chega para Deus e faz a oração e diz: Deus, não retira de mim o teu Espírito. Ah, Senhor, teu Espírito Santo, eu errei, mas não tira ele de mim. Tira o que quiser, mas não tira o teu Espírito. Ou seja, meu irmão, a melhor coisa que nós temos é o Espírito Santo de Deus. Você não pode ter nada, meu irmão. Você pode morar de aluguel, passar dificuldade, mas, meu irmão, se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem algo tremendo em sua vida, você tem algo importante em sua vida. Porque o homem pode ter a casa melhor dessa cidade, ele pode ter a conta mais recheada de dólar dessa cidade, ser um homem que se diz ter mais amigos dessa cidade, ser um homem que tem mais mulher nessa cidade, mas se ele não tem o Espírito Santo, ele não tem nada. A vida dele só passa igual casca de cebola. Ou seja, meu irmão, coisa mais essencial para uma pessoa, para um cristão, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ou seja, é Ele, meu querido. É Ele que nos levanta dos dias difíceis de angústia. É Ele que nos renova naquele tempo que a gente se sente frio. Tudo é Ele, o Espírito Santo. Meu irmão, talvez se você chegou aqui nessa noite, talvez você pensou: meu Deus, eu comecei esse período de ano tão bem, mas no final estou me sentindo frio. É algo individual entre você e Deus. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele pode te restaurar. Se assim você decidir o quê? Buscar pelos princípios.